Universe doesn't scare me. I don't invest that kind of emotion in it. What does scare me O mundo inteiro parou quando um cronômetro se deu sobre a morte inevitável de 5 passageiros no Titã, o submarino da OceanGate, já que enquanto o veículo se encontrava perdido na vastidão profunda do oceano, era estimado que apenas 96 horas de oxigênio restavam para os tripulantes. Muitas plataformas em redes sociais e canais de notícia faziam um countdown ao vivo dessas últimas horas, alimentando a esperança popular. Quando esse countdown foi zerado, todas as buscas finalizaram, e o infeliz pronunciamento do falecimento de todos os 5 passageiros foi anunciado, dentre eles o CEO da OceanGate, Stockton Rush. Mas será que isso é tudo por trás da história? Quais foram os fatores que levaram o submarino Titã a se perder? E quanto dessa tragédia poderia ter sido evitada? Será que vale a pena continuar pela busca da exploração às profundezas do oceano? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. As dificuldades da missão de resgate. Considerando todos os fatores, a missão de resgate era uma corrida contra o tempo, apesar de que agora alguns relatórios sugerem que algo já estava desfavorável desde o começo. As condições ruins do submarino e a clara despreocupação com os protocolos de segurança já anunciavam um desastre para acontecer muito antes da expedição começar. Fora esses fatores, as condições da missão de resgate eram bastante precárias, e os membros da equipe se preocupavam com a quantidade de oxigênio no submarino mesmo antes do prazo limite de 96 horas, devido ao número de passageiros a bordo. De acordo com especialistas em missões submarinas e ao Titanic, o resgate tinha basicamente 76 horas para encontrar o veículo perdido da OceanGate, e mesmo nesse cenário, as chances de encontrar todos os passageiros com vida eram muito pequenas. Claro que qualquer ser humano que tentasse nadar 4 quilômetros abaixo da superfície do mar seria esmagado pela pressão marítima. Mas além disso, os 5 passageiros estavam aparafusados dentro do submarino de forma que a escotilha do veículo só poderia ser aberta pelo lado de fora. Não fica complicado de compreender o significado disso, e mesmo que o submarino estivesse no solo oceânico com os passageiros vivos lá dentro, os resgatistas da Guarda Costeira Americana estavam basicamente de mãos atadas. Tim Moulton, um expert no naufrágio e nos destroços do Titanic, não estava muito otimista na missão de resgate, mas já que ele tinha uma boa ideia da localização do navio naufragado, pôde ajudar com opiniões mais realistas sobre o submarino perdido, sugerindo, por exemplo, que dado ao design ruim do veículo e a alta pressão oceânica, era bem provável que ele tivesse se rompido e a água o inundado. Encontrar o submarino seria o equivalente a encontrar uma agulha num palheiro e, para piorar, os outros submersíveis não conseguiriam rebocar o veículo da OceanGate para a superfície. Isso seria tecnologicamente impossível porque, além do veículo estar sujeito à pressão e uma manobragem complicada, nós temos mais conhecimento sobre a superfície da Lua do que a dos nossos oceanos. Protocolos de segurança. Quando a OceanGate soltou o veículo nas profundezas do oceano, já deviam ter uma noção de que se algo desse errado não teriam a possibilidade de voltar atrás, e a empresa tinha se assegurado que cada um dos passageiros assinassem diversos termos de responsabilidade. Isso pode parecer apenas um protocolo padrão, mas a empresa era conhecida por tomar altos riscos e ter pouca preocupação com protocolos de segurança. Então, será que a OceanGate enviou estes passageiros para o mar para abandoná-los à própria sorte? Certamente é o que parece, mas tem mais coisas por trás dessa história. O centro do problema está em se o Titã passou por avaliações e regulamentações, e a Sociedade de Tecnologia Marinha
mostrou insatisfação com as declarações da OceanGate sobre o design do veículo estar de acordo ou até acima dos padrões de segurança estabelecidos para a indústria marítima. Agora ficou aparente que a OceanGate não tinha intenção nenhuma em submeter o seu veículo a uma avaliação, tipicamente envolvendo inspeções durante a construção e as operações que garantiriam a qualidade de acordo com regras reconhecidas internacionalmente. Inovação versus segurança. Numa entrevista com o The Guardian, Stockton Rush, o CEO da OceanGate divulgou detalhes curiosos sobre o Titan, o descrevendo como um veículo construído especialmente para observar o Titanic, e se gabou do peso leve e alta habilidade de manobragem do submarino comparado com outros semelhantes, o que o permitirá se aventurar perigosamente perto do naufrágio. Além disso, ele também reconheceu os grandes perigos associados com a expedição, como correntes submarinas e a falta de um sistema de rastreio confiável. A natureza dessas revelações deixa um senso de mistério, e a OceanGate mais tarde comentou sobre suas decisões de não buscar certificações para o Titan e se mostraram preocupados que o processo de certificação impediria o progresso e atrasaria a inovação. Muitos anos antes dessa tragédia, a OceanGate enfrentou alegações de negligência em protocolos de segurança e em testes adequados, e avaliadores externos, engenheiros e funcionários da própria empresa expressaram dúvidas quanto à habilidade do submarino de resistir à forte pressão do oceano. Aspectos que vão desde os materiais de construção quanto às saídas de emergência pareciam não confiáveis. E aparentemente a maior força por trás das expedições era o fundador e chefe executivo da empresa, Stockton Rush. Conflitos internos. A OceanGate também passava por conflitos internos antes das suas expedições se tornarem públicas. E David Lockridge, diretor de operações marinhas da empresa, conduziu diversos testes na capacidade do submersível de aguentar altas pressões e profundidades extremas. Os resultados não foram otimistas, e Lockridge estava preocupado sobre o estado de preparação do submarino, temendo que aqueles a bordo embarcariam em uma viagem sem volta, ou no mínimo que encontrariam dificuldades tentando voltar às superfícies. Quando Lockridge falou de suas preocupações com a diretoria e o CEO da empresa, ele foi silenciado e a OceanGate abriu um processo na Corte Distrital de Seattle, o acusando de difamação e quebra de sigilo, ao que Lockridge abriu um contraprocesso alegando demissão não justificada devido às suas preocupações sobre os protocolos de teste do submarino. Essa batalha legal deixou os protocolos de segurança da OceanGate sob os holofotes, mas o caso foi resolvido em um acordo confidencial de forma que o resultado do relatório explosivo de Lockridge foi coberto de silêncio. O que permanece sob a superfície é um enigma, mas tudo indica que a OceanGate sabia que seu submarino estava abaixo dos padrões mínimos de qualidade. E apesar do Titan estar programado para atingir a profundidade de 4 quilômetros em busca do naufrágio do Titanic, agora nós sabemos que isso não foi possível, já que, de acordo com o relatório de Lockridge, o veículo só estaria preparado para descer 1,3 quilômetros. O que deu errado? Bom, de acordo com David Lockridge, a OceanGate se recusou a pagar pelos métodos mais seguros que teriam garantido a capacidade do submarino de lidar com a profundidade extrema. E apesar do alto preço que os passageiros pagaram para a expedição, a empresa também decidiu minimizar os custos de produção. Numa descoberta recente do New York Times, uma carta de 2018 escrita por experts da área expressava grandes preocupações com o submarino Titan e suas próximas expedições planejadas para o naufrágio do Titanic. A carta foi escrita pela Sociedade de Tecnologia Marinha, um grupo de engenheiros marinhos, tecnologistas e educadores, e criticava abertamente a OceanGate pela sua perspectiva experimental e falta de avaliações de órgãos regulamentadores da área. Josh Gates, o apresentador do programa de TV Rumo ao Desconhecido, também teve uma experiência péssima com o Titan, quando arriscou participar de uma viagem para encontrar o navio que está a 3,8 quilômetros abaixo da superfície do Atlântico.
e observou em primeira mão os problemas nos controles e na comunicação do Titã, expressando o sentimento de que faltava tempo e testes para o submarino ficar pronto. Além disso, você talvez tenha visto os Simpsons prevendo a tragédia, com os trechos da cena em particular correndo pela internet, devido ao fato de que Mike Rice, escritor da série, também experienciou problemas técnicos em todas as suas 4 expedições com a OceanGate. Crítica ainda mais dura veio do diretor do filme Titanic, James Cameron, que também é um pesquisador sobre o oceano profundo e disse que o design do Titan tinha uma falha fundamental e era experimental demais para levar passageiros. Apesar do CEO da empresa constantemente evitar essas críticas e comentários negativos. Por anos, Rush insistiu que as opiniões dos especialistas que criticavam suas expedições estavam mal colocadas e não tinham muita relevância, se posicionando de forma que apoiava a inovação tecnológica em favor da preocupação com os protocolos de segurança. Expedição turística de alto risco. Não há como negar que a OceanGate estava tentando algo único e fascinante, e muitos entusiastas já expressaram a vontade de observar o naufrágio do Titanic, oportunidade que só é reservada a pesquisadores estudando o navio. De qualquer forma, as jornadas que já chegaram lá nos reafirmam que este é um processo extremamente arriscado e trabalhoso, e mesmo as que seguem todos os protocolos de segurança podem enfrentar problemas. Isso não é tudo. E algo semelhante aconteceu em 2000 que poderia ter previsto a tragédia, e Neil deGrasse Tyson quer que o mundo saiba. Durante uma expedição para o Titanic, o jornalista Michael Gillen e outros 2 passageiros desciam as profundezas num submarino russo, conseguindo explorar partes do navio antes de serem levados por uma forte correnteza. O submarino em que estavam ficou encurralado em uma das hélices, e as coisas começaram a piorar, com destroços do Titanic caindo sobre eles, que ficaram ali por mais de 1 hora. Essa aventura turística resultou nos pedaços do Titã sendo encontrados no solo oceânico, com Michael Gillen questionando se o veículo deveria ter tido permissão de fazer tal mergulho. A comparação com o submarino científico que o trouxe de volta em segurança levanta ainda mais dúvidas sobre a capacidade do Titã para expedições, e agora tanto Tyson quanto Gillen concordam que é hora de parar com as missões ao Titanic, pelo menos até nós compreendermos um pouco mais sobre o que deu errado com o Titã. O oceano é um ambiente ainda muito hostil e desconhecido, então é melhor sermos o mais cautelosos possível antes de nos aventurarmos em suas profundezas. O naufrágio do Titanic não é apenas uma atração turística, mas um local de descanso para centenas de pessoas que faleceram em sua tragédia, merecendo respeito. A OceanGate finalmente suspendeu todas as operações comerciais e de exploração sem dar explicações aprofundadas sobre sua decisão. Mas e aí, o que achou desse vídeo? O que você acha das novas descobertas por trás da OceanGate e do Titã? Concorda com Stockton Rush em sua busca descuidada por inovação? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.